Hello, aqui estamos de outras histórias. Dia 2 de janeiro último foi aniversário do Cruzeiro Esporte Clube, o meu time. E eu tô muito preocupado. Desce a vinheta aí, brother. Hello, aqui estamos de outras histórias. Aquele velho ritual, né? Dá logo seu like, se inscreve logo no canal, sininho de notificações. Fica até o fim para mostrar nossa relevância para o YouTube. Não? Compartilha com os amigos, principalmente se forem cruzeirenses também. Pô, pessoal, sabe, né? Eu sou um mineiro carioca, né? Quando eu cheguei aqui, eu já era Cruzeiro Esporte Clube. E ao chegar aqui em 62, após o Garrincha trazer a Copa do Mundo para o Brasil, na seleção brasileira, Copa do Mundo Chile, bicampeonato mundial, e o Garrincha, jogador do Botafogo, né? Zagallo, Newton Santos, enfim. E eu comecei a torcer pelo Botafogo aqui. Mas eu nunca deixei de ser Cruzeiro, tá? E obviamente, quando jogavam Botafogo e Cruzeiro, o máximo que meu coração balançava quando jogava Jairzinho contra Tostão era um empate. E curiosamente, teve 3 empates e uma vez o Cruzeiro ganhou de 1-0 do Botafogo com gol de quem? Do Tostão. Melhor, só Pelé, tá? Tostão é uma espécie de Messi, tá? Do tempo dele. Mas isso são outras histórias, né? Naturalmente. O que é interessante é que, para mim, gente, o Cruzeiro, que desde 66 aparece no cenário nacional, né? O Cruzeiro, quando foi campeão da Taça Brasil, que depois foi reconhecido como nacional, ganhou de 6-2 do Santos do Pelé no Mineirão. Gente, do Santos do Pelé. 6-2. Tostão, Dirceu Lopes, Piazza, arrasaram o maior time brasileiro até então, 5 vezes campeão da Taça Brasil. E ao jogar no estádio do Santos, na Vila Belmiro, em São Paulo, o jogo de volta dessa mesma competição, o Santos já vendendo ingresso para o terceiro jogo, e o Cruzeiro terminou o primeiro tempo perdendo de 2-0. E no final o jogo foi 3-2 para o Cruzeiro. Tostão, Dirceu Lopes e Natal. Então, o Cruzeiro para mim é algo muito especial, embora eu não tenha vivido em Belo Horizonte tempo suficiente para poder acompanhar ao vivo as peripécias do Tostão. O Mineirão foi criado, foi fundado em 1965, eu já estava aqui no Rio há 3 anos. Mas o Cruzeiro, depois de passar 3 anos na segunda divisão, um minuto de silêncio, ele voltou à tona através de um negócio muito interessante, que foi se tornar uma SAF. Mas o que foi emocionante na SAF do Cruzeiro, realizada recentemente, foi que o Ronaldo Fenômeno, né, o Ronaldo Nazário, grande centroavante do Cruzeiro da seleção brasileira, simplesmente foi lá e tirou o Cruzeiro da lama. Tirou da lama. O Cruzeiro quase fechou, gente. Tá? Os políticos que tomaram conta do Cruzeiro e deram a ele o campeonato brasileiro de 13 e depois o de 14, quase destruíram para sempre o time, o clube, tudo. E o Ronaldo Nazário, embora muitos não gostem, salvou o Cruzeiro. Tirou do lugar onde estava e colocou de volta na segunda divisão. E quando vendeu o Cruzeiro para o Pedrinho BH, que é um multimilionário mineiro, um empresário dono de supermercados, o Cruzeiro, rapidamente, de um ano para cá, passou a fazer grandes investimentos. E aí vem o drama do torcedor aqui. Gente, deixa eu dividir esse drama com vocês. O futebol brasileiro está maluco. O treinador Fernando Diniz, a quem eu não conheço, e o que conheço do Fernando Diniz, todos os senhores conhecem pela imprensa, ele fez um campeonato brasileiro péssimo, amigos, péssimo, por um time aqui do Rio de Janeiro, o Fluminense Futebol Clube, a quem ele havia conseguido levar a Libertadores de 23. O Fluminense não caiu por pouco. Por pouco. E quando o Mano assumiu o Fluminense, Mano Menezes, que também é treinador renomado, embora não esteja em grande fase, ele teve que lutar muito para não permitir que o Fluminense caísse. O Fluminense chegou no último jogo dependendo de resultados que não eram os dele, embora tenha vencido o jogo. O último jogo o Fluminense venceu o Palmeiras.
Agora, o que acontece é o seguinte, normalmente, quando eu era criança pequena, os times contratavam treinadores que estavam vencendo ou aprendendo a vencer. Você vê o Tite sair, por exemplo, do Caxias do Sul, para depois chegar a um Grêmio e tal, a um Corinthians. Você vê o Filipão sair do Criciúma, para chegar ao Grêmio, depois ao Palmeiras, depois a uma seleção brasileira. Mas por que eles foram fazendo esse trajeto? Porque foram mostrando serviço, ganhando, mostrando. Como o Pedrinho BH contrata o Fernando Diniz, que deixou o Fluminense em penúltimo lugar no brasileiro. Pô. Não conheço o Fernando Diniz, tenho nada a declarar sobre ele. Mas o trabalho dele, horroroso, não merecia ter uma nova chance num clube que está se reestruturando. E aí você começa a ver, por exemplo, como isso pode ser delicado, que agora o Cruzeiro é uma SAF. O Pedrinho é o dono, investidor, ele faz o que ele quiser. Se der prejuízo, ele corta, se ficou legal, ele vai bem. Ele contratou Gabigol do Flamengo. Meus amigos, apesar de eu reconhecer que 65% das pessoas que acompanham o nosso canal são as damas, as meninas, as senhoras e as moças, meus amigos, o Gabigol, ele teve um momento, um lampejo no Flamengo e só. Desculpa, gente. Ele não é um grande centroavante. Ele não é um artilheiro dramático do tipo Nunes, do tipo Dario. Não é. Ele é um jogador que aos 28 anos continua com as mesmas deficiências que levaram que a sua temporada europeia de 1 ano e meio produzisse apenas 2 gols. Um gol na Inter de Milão e um gol no Benfica. 1 ano e meio. O Gabigol não é um bom cabeceador, nunca foi. Procurem gols de cabeça do Gabigol. O Gabigol não sabe chutar com a perna direita. Procure alguma jogada de perna direita do Gabigol. Você repara que na área, se ele não trocar a perna para chutar, ele não consegue bater com a direita. Pode ver no último gol dele contra o Atlético, na decisão da Copa do Brasil, ele faz o gol entrando pela meia direita, colocando a bola sempre do lado do pé esquerdo. Ele bate e desloca o goleiro de maneira maravilhosa, porque ele é canhoto. Mas não é um centroavante do preço e nem do salário. E aí eu vejo o Cruzeiro contratando recentemente Fagner, um jogador que era reserva do Corinthians com mais de 35 anos. E me lembrei que o Diniz, no time do Fluminense, tinha jogadores com 40 anos, 39, 38, 38, 37, 36. E me lembrei o que o Fluminense passou esse ano. E aí eu resolvi que este ano acompanharei o Campeonato Brasileiro, prestando atenção no Botafogo, que embora esteja aparentemente se desmanchando, colocou 11 jogadores, né, na barca, apenas 2 eram titulares, Almada e Luiz Henrique. Os outros 9 jogadores eram jogadores reservas, ou meio reservas, ou muito reservas. Então, eu, embora continue mineiro, esse ano não poderei prestar atenção na questão da couve e cotorrejo. Mas isso são outras histórias. A gente se vê.